Então, conhecer o mundo, né? Conhecer os saberes produzidos pelo ser humano, falar e escutar o outro. Ler diversos gêneros textuais, como fábulas, contos, gibis, dentre outros. Escrever textos em diferentes gêneros são atividades que proporcionam um maior desenvolvimento de habilidades leitoras e escritoras, dando uma oportunidade à criança de agir, de criar, de produzir, enfim, de participar ativamente, né, da sociedade ou na sociedade em que vive. Então, o ato de ler e escrever, né, uma breve reflexão. Então, dentre as várias funções da escola, uma destaca-se como essencial na formação do educando para a vida. Formar leitores e produtores de texto para atuarem como cidadãos na sociedade. Se a escola conseguir desenvolver no aluno o gosto pela leitura, né, ou seja, despertar o interesse por esse tipo de situação, trabalhando com a diversidade textual desde os anos iniciais, explorando os textos de um uso social, já terá dado grande avanço para atingir outros objetivos do ensino, como as competências motoras, afetivas, estéticas, cognitivas e sociais. O domínio das práticas sociais, né, como a leitura e a escrita, o aluno que entra no mundo da leitura, ele apaixona-se, encanta-se e assim dará continuidade ao aprendizado escolar através dos livros, jornais e revistas que vier a ler, das demais áreas do conhecimento e se desenvolverá sem embaraço diante das exigências do mundo globalizado e sem fronteiras. Então, provavelmente ele será comunicativo, crítico, reflexivo, além de desenvolver uma percepção muito mais aguçada. Então, o ato de ler, né, e a sua importância. A leitura, ela constitui-se como um dos avanços à busca do conhecimento sistemático e aprofundado. Ela é a condição para a plena participação no mundo da cultura. Através dela pode-se entrelaçar significados, entrar em outros mundos, atribuir sentidos, distanciar-se dos fatos e, com uma postura crítica, questionar a realidade, né? Não correndo o risco de perder a cidadania letrada. Então, segundo Vygotsky, quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de habilidades e destrezas que habitará aprender a ler em tempos relativamente curtos. Então, aprender a ler depende da familiarização e convivência com a escrita, né? Não sendo, portanto, apenas uma questão de inteligência. Tornando-se fundamental também que os educadores eles conheçam um pouco do histórico da criança, tenham conhecimento de como essa aprendizagem pode ser construída pelo educando, né? Para, a partir desses dados, trabalhar em seus diferentes contextos. Então, é na escola que se revelam, em muitos casos, problemas relacionados aos distúrbios de leitura e quando é diagnosticado a tempo é possível, né, de ser corrigido. Então, nesse sentido, alguns educadores, ao refletir sobre o papel da escola, apontam para a necessidade de elevar a qualidade dos recursos humanos para entender o aluno. Entende-se que os processos de aquisição de leitura, em diversos casos, não são exclusividade da deficiência apresentada pela escola, pois o ambiente familiar, expresso por muitas crianças, não oferece condições de elevar seu aprendizado. Então, segundo Ferreiro, o que acontece no primeiro ano da escola tem reflexos não apenas na alfabetização, mas na confiança básica que cerca toda a escolaridade posterior. Então, além disso, é nesse espaço que o aluno receberá o primeiro rótulo que terá consequência no resto da sua escolaridade.
Então, sabe-se que os 3 anos iniciais do ensino fundamental, eles não esgotam essas capacidades linguísticas e comunicativas, que se desenvolvem ao longo de todo o processo de escolarização e das necessidades da vida social. Mas elas são importantes porque é no aprendizado na língua escrita que vem se concentrando os problemas localizados não apenas na escolarização inicial, mas também em fracassos no percurso do aluno durante a sua escolarização. Então, de maneira histórica, o conceito de alfabetização ele significa a capacidade de codificar e ou decodificar os sons da fala na leitura, convertendo-os em sinais gráficos. Então, a partir do ano de 1980, o conceito de alfabetização ele foi ampliado como as contribuições dos estudos sobre a psicogênese da aquisição da leitura escrita, particularmente com os trabalhos de Emília Ferreira e Anna Tiberowski, que, segundo esses estudos, o aprendizado do sistema de escrita ele não se conduziria ao domínio de correspondências entre grafemas e fonemas, a codificação e a decodificação, mas caracterizar-se-ia como um processo ativo por meio do qual a criança, desde os seus primeiros contatos com a escrita, construiria e reconstruiria hipóteses sobre a natureza e o funcionamento da língua escrita, compreendida como um sistema de representação. Então, isto posto, o ciclo de alfabetização que se entende do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, ele constitui-se como um espaço de inúmeras possibilidades para que toda criança em processo de alfabetização possa construir conhecimentos diversificados e multifacetados de forma contínua. Então, o currículo dos anos iniciais do ensino fundamental configura-se como um produto histórico-cultural, norteador de práticas de ensino da leitura e da escrita, refletindo as relações pedagógicas da organização escolar, constituindo-se como um instrumento de confronto de saberes, ou seja, como um conjunto de experiências, contudo, disciplinas, vivências e atividades na escola que visam a construção de identidade e de suas subjetividades, sem desconsiderar o currículo oculto no ambiente escolar. Então, no processo pedagógico, não se pode ensinar a escrita como se houvesse neutralidade. A escolha dos textos, das situações vivenciadas pode ser feita de modo a considerar os temas que podem ajudar as crianças a desenvolverem atitudes críticas. Então, assim, a leitura e a escrita elas são um processo que requer diversas análises que possam melhorar a aquisição destas, havendo intervenção por parte do docente quando for necessário. Uma questão importante para ser pensada é a concepção do professor a respeito da natureza e do ato de ler, pois como ele é concebido altera em muito a organização do trabalho com a leitura em termos do ensino. Então, compreendendo a leitura a partir dos enfoques sociais e em função das contradições presentes na realidade brasileira, percebe-se que ler e escrever é o caminho para a formação de um povo mais ativo, participativo, pois ler é possuir elementos de combate à alienação e à ignorância. Então, o sentido de ler ele vai além da decodificação, ele estende-se à leitura, compreensão e inferência. A leitura ela trata-se de uma atividade que deve ser realizada individualmente, mas que se introduz num contexto social, envolvendo atitudes e capacidades que vão desde a decodificação do sistema de escrita até a compreensão e a produção de sentido, do texto lido. Então, a visão de leitura. A leitura ela é uma ferramenta indispensável para a profissão do docente, mas para Rubens Alves, nas escolas, não é possível fazer com que os alunos aprendam a amá-la e assim instruí-los para o caminho que levem ao prazer de ler. Então, nessa perspectiva, é responsabilidade tanto da escola como da família a função de contribuir
para o desenvolvimento e do gosto pela leitura. Então, o professor, ele deve estar consciente de motivar e incentivar a criança para que tenha empenho a favor do desenvolvimento, né, dos aspectos históricos que motive a leitura. Então, para Brágio, apresenta exemplos de vários autores que trabalham com a leitura, onde para os mesmos há um processo complexo da leitura, pois os leitores eles constroem e reconstroem significados das mensagens que se encontram nas linguagens gráficas de alguma forma o leitor é o responsável em construir significados à medida que lê, usando os conhecimentos adquiridos em seu cotidiano. Então, Rubens Alves ele nos mostra que nas escolas são repassados alguns conhecimentos de que, de certa forma, são desnecessários, né? Mas que no momento em que a leitura é o centro da atenção no decorrer das disciplinas do currículo, está dando a chave, né, para o aluno abrir o mundo. Então, o conteúdo sobre esse tema ele se estende, mas nós vamos finalizando por aqui. Então, aqui nesse trabalho eu pude passar um pouquinho, né, como a escrita e a leitura elas são importantes, né, na construção da criança como ser crítico e pensante. Então, nós docentes temos que trabalhar pensando numa forma de trazer o nosso alunado para o gosto pela leitura e pela escrita. Não somente, né, que seja uma tarefa obrigatória para eles, né, mas sim que seja um ato prazeroso, né, o ato de ler seja espontâneo, né, que essa criança ela tenha o gosto pela leitura e não apenas a decodificação, né, das palavras. Então eu encerro aqui. Esse foi o estudo que eu fiz sobre a importância da leitura e da escrita no processo de ensino-aprendizagem. Obrigada a todos que acompanharam.